muita luz, muita paz e muito, mas muito amor. Essa é a necessidade de todos nós nesse mundo. Com muito amor, nós seguimos em frente sempre, como se fossem verdadeiros irmãos que somos realmente pela paternidade que nós temos de Deus. Eu vou expor hoje para vocês, eu vou explanar para vocês a respeito de um livro chamado Voltei. Há uns 35 anos atrás, não é que eu seja tão velho assim, mas aqui nessa casa, a dona Maria Lara era presidente dessa casa ainda. E veio um rapaz do Rio de Janeiro fazer uma explanação aqui. Eu não sei se era o mês espírita, o que era, mas foi uma das primeiras vezes que eu estava vindo frequentar a casa. E esse rapaz, esse que veio do Rio de Janeiro para fazer essa explanação aqui, ele focou a palestra dele nesse livro. Na época, nós não tínhamos esse livro aqui. Hoje nós temos ele na biblioteca aqui, certo? Chama Voltei, do Espírito Irmão Jacob, psicografia do Chico Xavier. Esse livro foi psicografado, gente, em 1949. Eu não era nem nascido ainda. E a importância desse livro, a narrativa dele nesse livro, é que ele mostra para nós sobre o momento da desencarnação dele, né? Todos nós sabemos que um dia, nós vimos o Carlinho falar aqui várias vezes, todos vocês vão morrer e eu também. Então todos nós vamos ter essa passagem, né? Vamos passar para o lado verdadeiro da vida, foi da onde nós viemos. E o irmão Jacob começa o livro narrando. O que eu vou falar aqui é muito pouco perto do que o livro explana, mostra para a gente a respeito dessa passagem, desse momento em que a pessoa está se desligando do corpo físico para o lado espiritual. E ele começa a narrar e ele sente uma espécie de medo, aquele medo de estar saindo do corpo e está deixando para trás tudo que ele tem aqui na Terra, né? E ele fica naquela agonia, né? E estava junto com ele nesse momento a filha dele, que tinha desencarnado, que ele morava no Nordeste, né? Acho que no Ceará ele morava, e ele veio para o Rio de Janeiro. Quando ele veio para cá, essa filha dele, chamada Marta, já tinha desencarnado. E naquele momento em que ele estava desencarnando, ele via o espírito da filha dele. Não só o da filha dele, mas também o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, que por acaso estava ali ajudando ele nessa desencarnação. Não porque ele era uma pessoa importante, é que havia uma caravana para recolher os desencarnados daquele dia, lá na cidade do Rio de Janeiro, e o Dr. Bezerra de Menezes estava ali junto no grupo. Ele era o chefe dessa caravana que estava recolhendo as pessoas que estavam desencarnando naquele momento, né? E depois desse período todo que ele estava desencarnando, esse medo, essa coisa toda por qual ele passava, ele começou a passar na mente dele, como num filme, nós já ouvimos falar disso, já lemos em algum livro, e que a pessoa, quando está no momento da desencarnação, passa como que um filme na mente da pessoa, em poucos minutos, segundo talvez, passa tudo o que ele marcou de profundamente no perispírito dele, passa na mente dele, e ele vê aquilo como num filme.
Como nós estávamos vendo aqui agora, sabe? Nem todo mundo é igual. Dizem que não existe duas desencarnações iguais. Todo mundo tem um jeito diferente. Se for 1 milímetro de diferença, já diz muito para todos nós esse 1 milímetro de diferença nesse problema da desencarnação. Problema para nós, né? Porque é algo natural. Todos nós passamos por essa fase na nossa vida. E nesse momento que ele estava vendo, ele viu tudo que de bom ele fez, tudo de errado ele fez, tudo que ele não deveria ter feito, ele viu ali. E ele estava naquela agonia tanto, e a filha dele, percebendo isso, que ele estava fazendo o desligamento daquilo que chama o liame que liga o perispírito ao corpo físico. Muitos de nós chamamos de fio de prata, que é ligado no corpo e no espírito. E às vezes, dependendo da condição do espírito, há uma certa dificuldade no corte desse liame, desse fio de prata, né? Que a gente pode chamar até de um cordão umbilical entre o espírito e o corpo físico. E a filha dele, vendo ele naquela agonia, não era uma coisa mecânica, não era uma coisa material, não tinha com que cortar. Ela começou a falar sobre o Salmo 23. Começou a falar para ele. Quando ela começou a recitar o Salmo 23, ele se acalmou de tal forma que foi possível fazer esse desligamento dele do corpo físico para o espírito. Ele ficou livre nesse instante. Graças à filha dele que, percebendo, já estando lá há mais tempo, né, e a filha dele com luz, né, já com um espírito iluminado, estava ajudando ele naquele instante. E ele viu todo mundo. Ele não era o único espírito naquele momento ali, conforme foi dito antes, né? Havia uma caravana de socorro aos desencarnados daquele dia, e ele viu outras pessoas, outros espíritos. E caminhando, saindo do local onde ele estava, eles estavam sendo levados para a praia, no Rio de Janeiro, né? Eles estavam sendo levados para a praia, todos eles, né? Acho que tinha lá umas 8, 12 pessoas, 12 espíritos, que já faziam parte daquele grupo que estava sendo socorrido, e ele ali no meio. E ele viu a filha dele com luz, ele viu o Dr. Bezerra, uma luz imensa, né? Quem é o Dr. Bezerra de Menezes? E ele olhou para ele, né? E ele não viu luz nenhuma nele. Ele não viu luz nenhuma nele. Ainda me lembro que o rapaz, na época, fez uma espécie de brincadeira, porque ele falou assim, puxa vida, eu sempre paguei a Light, que lá no Rio de Janeiro era a Light, né? E aqui para nós hoje é a EDP. Falou, eu sempre paguei direitinho, cadê a minha luz? Cortaram a minha luz? E ele não tinha luz. O corpo dele estava opaco, acinzentado, né? Mas ele saiu acompanhando aquela turma toda, aquele grupo, né? Ninguém entrou dentro de nenhum carro, todo mundo saiu caminhando lentamente, foram levados para a praia. E no meio do caminho, chegaram próximo de um quarteirão lá, uma luz imensa, enorme mesmo, né? E eles foram se aproximando enquanto caminhavam para a praia. E aquela mulher, tinha uma mulher que estava desencarnando naquele momento, e do peito dela saiu um jorro de luz tão grande que iluminava o quarteirão inteiro onde eles estavam. Aquela mulher,
pouco já, bastante idade, mas tinha uma luz que jorrava do peito dela, uma luz enorme que, segundo ele, na descrição dele, iluminava um quarteirão inteiro. E ele ficou pensando, mas por que essa mulher tem luz e eu não tenho? E outras pessoas que estavam no grupo também não tinham luz. E ele ficou pensando, por que eu não tenho luz? Por que essa mulher tem? E foi comentado ali naquele momento que aquela mulher era católica. Católica, né? Dá para a gente perceber que não é a religião que faz o espírito. É nós que nos fazemos através dos nossos atos, daquilo que nós somos. E a gente faz por merecer. Essa mulher, no caso, ela fez por merecer toda essa luz que jorrava dela. Digno de nota, o nosso irmão Jacob, ele foi presidente da Federação Espírita. Irmão Jacob dele é um pseudônimo, porque o nome verdadeiro dele era Frederico Figner. Ele foi presidente da Federação Espírita no Rio de Janeiro. Né? Puxa vida, fui presidente da Federação Espírita, trabalhei aqui tantos anos, fiz de tudo, né? Estudei bastante, participei, fui atrás, pesquisei, né? Cadê a minha luz? Ele não tinha luz. Ele continuava opaco, como diz algumas pessoas, né? Veio aquela dor de cotovelo dele. Porque eu, sendo o que fui, não tenho luz e essa mulher é católica e ela tem luz. Né? Quer dizer, não basta crer, não basta ter conhecimento. É preciso ser aquilo que a gente crê, que a gente acredita, que é aquilo que a gente põe para frente. Né? Ter conhecimento só. Acreditar, ler bastante. Eu já li muitos livros, certo? Eu acredito que quando eu morrer, como ele ainda estava opaco, eu não vou ter nem luz, eu não vou ter nem sombra. Porque não adianta ter conhecimento se você não põe em prática tudo aquilo que você aprende. E nós temos um manual da vida que nos ensina sobre tudo o que nós devemos ser aqui neste mundo, para ganhar paz e ter luz na espiritualidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, que eu chamo de um manual da vida para todos nós. E enquanto eles estavam caminhando, estavam ali na praia, né? Essa mulher iluminada demais junto com eles, e ele ali como que sentindo vergonha que ele não tinha luz. E eles, para chegar no lado verdadeiro do lado espiritual, já estava na espiritualidade, mas no lado que tinha luz, tudo aquilo que pregava a paz, né? Eles passaram por uma zona que nós conhecemos como a zona umbralina. Dizem os espíritos, diz a espiritualidade, que todos nós passamos por essa fase de alcançar o outro lado, passar pelo umbral. E ele disse que estava chegando numa ponte muito iluminada, né? Depois dessa ponte ficava uma colônia, uma cidade espiritual, aonde aquele grupo seria socorrido. Antes de atravessar a ponte, das pessoas que estava no grupo se desesperou e começou a gritar que ele não merecia ultrapassar aquela ponte porque ele tinha cometido um assassinato e que ele não merecia passar por aquilo lá, por aquela ponte, para ser socorrido do outro lado.
foi necessário a intervenção do Dr. Bezerra de Menezes, porque esse espírito agindo dessa forma atraiu ali do lado do umbral muitos espíritos, né, que foram atraídos, foram pelos gritos desse outro espírito, né, que não queria atravessar porque ele achava que não merecia. O Dr. Bezerra de Menezes, espírito de escola, desses que olha na pessoa, conhece, chega aqui, ele lê na gente quem sou eu, o que eu fiz, né? O que eu mereço, o que eu não mereço. E o Dr. Bezerra de Menezes falou, é verdade, você cometeu um assassinato, mas nas últimas décadas você trabalhou por arrependimento, você trabalhou para merecer o que você está tendo agora. Quer dizer, ele cometeu um crime, mas ele se arrependeu e trabalhou nas últimas décadas, eu não sei, 3 ou 4 décadas. Ele trabalhou para pagar, fazendo caridades, trabalhando em prol do seu semelhante. Não explica se ele era espírita ou não. Eu acredito que não, porque ele entendeu o que estava acontecendo e ele se pôs a gritar que ele não merecia. E o Dr. Bezerra de Menezes explica. Os outros espíritos ficaram espantados olhando aquele acontecimento e ele continuou e eles fizeram a travessia dessa ponte. Quando eles atravessaram a ponte, que eles iam chegar numa cidade de socorro, um pronto-socorro desses que tem na espiritualidade, né? Aí ele viu um bando de pássaros, né, brilhante, vindo em direção a eles. E, conforme eles foram chegando, aquele bando de pássaros foi chegando mais perto. Aí ele percebeu que aquele bando de pássaros não eram pássaros. Pela distância que eles foram chegando, eram crianças que volitavam em direção a eles para prestar uma homenagem a uma mulher iluminada. A mulher, eles vinham recebê-la. Quem era aquela mulher? Aquela mulher foi uma professora, ninguém sabia dela, ninguém nada. Ela passou a vida dela fazendo bem ao seu semelhante. Tudo que fazia, fazia com amor, fazia por amor ao seu semelhante. E aquelas crianças, muitas delas eram espíritos que já tinham desencarnado ou não, vieram prestar homenagem a ela, né? Mais uma vez, havemos de repetir, não é a nossa religião que vai fazer eu merecer ser melhor recebido ou não na espiritualidade, mas é aquilo que eu sou para com o meu semelhante, com o meu próximo. Aquilo que eu sou, começo a ser no meu lar, eu estendo aquilo para os mais próximos e continuo a minha vida, né? Então, ele continuou, o irmão Jacob continuou sem luz e viu, né, que aquela mulher estava sendo homenageada por um monte de espíritos, né? Bastante espíritos em formas de crianças, por conta de tudo que ela foi na vida dela aqui na Terra. E aquele grupo continuou o seu caminho, a mulher sendo homenageada, e eles foram para esse pronto-socorro nessa cidade. Ali, ele ficou durante 30 dias de repouso, nessa casa de amparo aos mais necessitados espiritualmente. E ele, nesses 30 dias que ele ficou ali, chegou a comentar, né? Puxa vida, o
o que eu faço, né, para adquirir luz, né? Nesse mesmo período que ele estava ali, ele encontrou o Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica. Isso foi em 1949, tinha acabado a guerra, inclusive guerra atômica, e o Thomas Edison, conversando com ele, porque ele era uma pessoa de renome no Rio de Janeiro, certo? Ele era uma pessoa, não porque ele foi só presidente da Casa Espírita, ele era um engenheiro, alguma coisa muito importante na cidade do Rio de Janeiro. E o Thomas Edison falou para ele, eu estou aqui, eu continuo as minhas pesquisas no ramo da ciência, porque o que eu inventei lá tem muita coisa, é uma coisa infinita para se aprender. E eu tenho pedido para que eles me deixem retornar à Terra, para que eu possa ajudar, mesmo como espírito, aqueles que estão trabalhando em invenções, algo que venha fluir o bem da humanidade. A lâmpada elétrica é um desses. Ele não foi o único que pesquisava, muitos chegaram próximo, o mesmo Tesla chegou próximo disso, mas quem inventou, depois de mais de 1000 testes, foi o Thomas Edison, que inventou a lâmpada elétrica. E o Frederico Figner, que nós chamamos de irmão Jacob, porque assim ele se predispôs a ser chamado no livro, continuou os estudos dele. Então, nesses 30 dias que ele ficou ali, ele continuou mais tempos, né? Ele, daquela colônia, naquele pronto-socorro, ele foi para uma colônia mais adiantada. Ele não cita o nome de nenhuma colônia, de nada. E ele, quando foi para lá, para os outros lugares, ele foi fazer um curso para poder aprimorar todo o conhecimento que ele tinha. Porque o conhecimento dele que ele tinha que aprimorar para poder fazer uso daquilo. E ele saía, às vezes, acompanhado com outras pessoas, né? Uma das pessoas que ele conheceu foi o Leopoldo Cirne, o Guilhom Ribeiro, que é o primeiro tradutor do Livro dos Espíritos, para nós aqui no Brasil, né? Tem a tradução, foi a primeira tradução também, o primeiro livro que eu li foi essa do Guilhom Ribeiro. Por sinal, eu gosto demais. E ele saía nas caravanas para tentar ajudar as pessoas. Ele ia para a colônia e voltava para a terra para pôr o trabalho dele em dia. O que ele estava aprendendo, ele estava procurando pessoas que queriam ser ajudados. E numa dessas vindas aqui na Terra, ele foi parar num bar. Ele, mas o grupinho no qual ele fazia parte. Quando ele estava aqui na Terra, ele era doutrinador. Alguns de vocês já participaram de alguma sessão mediúnica? Sempre tem alguém para conversar com um espírito manifestante, com os espíritos em sofrimento que necessita de ajuda, de orientação, certo? E ele era um desses que trabalhava essa condição quando ele estava aqui na Terra. Aí ele veio como espírito, ele chegou no bar, tinha uma entidade sugando energias de uma pessoa que estava no balcão bebendo, né? Estava judiado mesmo, e aquele espírito estava ali agarrado nele de tal forma, porque os espíritos, alguns deles, para sentir, eles, na espiritualidade não tem bebida, o que eles fazem? Eles se aproximam, eles quase que se imantam naquele ser encarnado que está ali, e ele começa a sentir as volatilizações do álcool, do cigarro, né? Por isso que muitas pessoas que a gente vê em estado de embriaguez, falando sozinha, porque
tem um espírito conversando com ele, incentivando ele a beber mais, são essas pessoas que eles chamam de caneco humano, caneco da espiritualidade, porque ele bebe demais, porque ele está sendo vítima de um espírito que está sugando as suas energias através da vaporização do álcool que ele está bebendo. Nesse caso dele, era o álcool. E quando ele se aproximou para tentar ajudar o espírito a não fazer aquilo que não era bem, que não era um erro, o espírito olhou para ele e falou assim: eu te conheço. Eu já estive nas casas onde você fazia orientações dos espíritos. Eu sei o que você fazia, o que você falava. Eu sei quem você era. Quer dizer, ninguém sabe o que eu sou, mas a espiritualidade sabe. Sabe até o que eu penso. E o espírito olhou para ele e falou assim, deu uma gargalhada e falou assim: quem é você para querer me orientar, se nem luz você tem? Ele ainda continuava, nesse período todo, esse tempo todo que ele estava na espiritualidade, ele continuava sem luz. Ele não tinha a luz própria que o espírito tem. E ele ficou todo perdido nesse momento, o que aconteceu com ele. E o espírito não aceitou a ajuda dele. E ele teve que continuar o trabalho junto com aquele grupo para orientar e ajudar as pessoas, os espíritos necessitados, que conseguiam aceitar a orientação. E ele, como era presidente da Federação Espírita, ele às vezes entrava muito em debate com os clérigos, os padres da Igreja Católica. Ele entrava, às vezes, em conflito com esses espíritos, com esses padres, porque ele achava que ele tinha demais conhecimento, que ele achava que ele tinha argumento que podia vencê-los. Poderia até ter. E tinha, às vezes, por conta do conhecimento e as pesquisas que ele fazia, ele tinha resposta para ajudar. Mas quando ele chegou num lugar em que ele estava meio só, aproximou-se alguns padres, alguns clérigos em volta dele e começou a provocá-lo, xingá-lo. E agora? Quem é você? Por que você está aqui desse jeito? Você falava tanto e agora você não é nada? Né? Então, o que ele fez? Esses cursos que ele estava fazendo de evangelização na espiritualidade fez com que ele se calasse e, ao invés de replicar, de ir à forra contra esses padres, ele se concentrou numa prece pedindo perdão para aqueles espíritos que estavam ali a provocá-lo, quase mesmo agredindo ele. Porque o que ele tinha sido feito, e aquela gente falou: você agora está aqui, você não tem luz, você não é nada, tudo que você falou foi em vão, você não foi tudo aquilo que você falava. Não é porque você era espírita que você era o bom, era o tal. Um pouco das coisas que eu falo aqui são palavras minhas, viu, gente? É bom que vocês peguem o livro e leiam, porque é muito educativo, é muito instrutivo o livro, certo? Eu não consigo expor à risca tudo que está lá, linha por linha. Então, conforme ele estava ali, ele se pôs em prece, ele estava pedindo perdão pelo o que ele tinha sido feito e pedindo a Deus que perdoasse aqueles espíritos que estavam ali a provocá-lo, que eles pudessem também aceitar o que ele estava aceitando e eles pudessem se melhorar.
E enquanto ele estava de cabeça baixa, orando e fazendo aquela prece, ele sentiu uma luz enorme, uma luz roxa, puríssima, né, em volta dele, e ele, naquele momento, se colocando em prece, agradecendo a Deus por aquela entidade que estava se aproximando dele e iluminando ele, porque aqueles espíritos que estavam a provocá-lo silenciaram e se afastaram. E ele estava agradecendo a Deus por essa entidade que tinha se aproximado dele e iluminando ele daquele jeito. Quando os espíritos foram embora, ele abriu os olhos e não tinha nenhuma entidade perto dele. Aquela luz que ele estava vendo, aquela luz roxa, puríssima, estava saindo dele. Era uma secreção luminosa do próprio Espírito. No momento em que ele reconheceu verdadeiramente o estado que ele estava, tudo que ele tinha provocado, tudo que ele tinha sido, né? Ele fez brotar a luz dele. E aí sim é que apareceu um espírito em volta dele, chamado Bittencourt Sampaio. É um espírito de altíssima hierarquia, estava aqui na Terra, tanto que esse espírito, para vir até o local onde eles estavam, na cidade onde ele estava, era necessário passar por um aparelho que criasse condição para que ele se materializasse naquele meio, para que as pessoas pudessem vê-lo. Daí a gente vê a hierarquia, grandeza que tem esse espírito Bittencourt Sampaio. Nos nossos livros espíritas, muitas vezes ele é citado. Eu nunca tinha ouvido falar, né? Então, a gente vê a lição que a gente tem. Uma mulher católica, com muito mais luz, né, do que ele, que tinha um conhecimento enorme, mas a prática mesmo daquilo que ele deveria ter, ele não teve. Por isso a gente tem que repetir: não basta crer, não basta aceitar, tem que ser. Certo? Nós temos que ser aquilo que nós cremos, nos esforçarmos. É raro, é muito difícil, todos nós que aqui nos encontramos, certo? Somos espírito em crescimento, certo? E a vida nos tem ensinado constantemente. Vamos nos prepararmos para o nosso desenlace, mas não com medo e nem ter receio do momento em que vai chegar, porque a maior parte de nós tem receio por conta daquilo que nós estamos deixando, certo? Que a paz que a espiritualidade nos trouxe esteja com todos nós. Vamos passar a segunda parte dos nossos